Ora, então, boa noite a todos, bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-Estar. Vamos só esperar aqui que o Facebook coloque aqui algumas pessoas, fazer a iniciação normal de entrada, só para eu ter aqui algumas pessoas a ver-nos, né? Então, bem-vindos, eu penso que já há gente por aí, gostaria de quem começasse a chegar, que fosse colocando assim um número aí na tela, só para eu saber que há gente. Bem-vindos aqui ao meu live Conversas de Bem-Estar. Eu não sei se há gente por aí, coloquem por aí um eu, só para eu ter ideia que há gente assim a ver o live, né? Então, bem-vindos. Vamos só esperar aqui um bocadinho, só para eu ter a certeza na realidade que há gente por aí, que há gente aqui a ver o live. Estava a ver se conseguia abrir aqui no telemóvel, a ver se já começa a aparecer algumas pessoas. Eu penso que sim. Deixa-me só abrir aqui, a ver se está tudo ok, se estava a ouvir bem. Pronto, penso que sim. Então está tudo dentro nos normais. Então bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-Estar. E a tudo estamos aqui a fazer todas as semanas, tem tudo a ver com bem-estar e com tudo. Então, antes de mais, boa noite a todos, não é? E não queria deixar assim de começar este live aqui com uma pequena lembrança daquilo que está a acontecer hoje, infelizmente, que não tem nada a ver com o nosso live, não é? Mas é só aqui que nós estamos atentos, estamos a ver o que é que está a acontecer e, infelizmente, o país esteve a arder esta noite, não é? E uma das povoações ou das vilas que foram atingidas com isto também faz parte, também coube a nós, à nossa família. Então, a zona de Oliveira de Frades, Cajadães, também aconteceu assim para ali uma série de incêndios e pronto, era só para dizer que a gente está cá e agora vamos seguir aqui para o nosso live e para aquilo que nós estamos aqui a fazer. Força aos bombeiros, porque na realidade eles fazem um esforço grande para estar a ajudar Portugal a passar por isto tudo e todas as pessoas que passaram por esta calamidade. E, acabando isto, vamos falar um bocadinho sobre uma coisa que é exercício físico, não é? Então, bem-vindos. Eu não sei quem é que está aqui pela primeira vez. Quem é que é a primeira vez que está aqui neste direto? Quero colocar aí um eu aí na tela, só para eu ter uma ideia de quem são as pessoas que estão pela primeira vez aqui no nosso live. Quem é que está pela primeira vez aí no nosso live? Quero colocar um eu. E se quiserem também partilhar um bocadinho o sítio de onde nos estão a ver, só para eu ter uma ideia da região do país ou do mundo onde vocês estão. Portanto, se vocês quiserem colocar também a região de onde vocês estão a ver este direto, também estejam à vontade, que é sempre giro que a gente possa partilhar um bocadinho o local de onde nós estamos. Eu estou na Póvoa de Varzim, não é? Na realidade é aqui que eu vivo já há alguns anos e é daqui que estou a fazer este direto e é daqui que nós vamos falar um bocadinho sobre bem-estar. Faz parte de uma missão que nós temos, que é mudar a vida das pessoas e ajudar as pessoas, na realidade, a atingir o seu melhor bem-estar e a melhorar a sua qualidade de vida. E não é hoje, na realidade, essa qualidade de vida é a longo prazo. Na realidade, aquilo que nós procuramos cada vez mais é que as pessoas a longo prazo tenham essa mudança dessa qualidade de vida, mas que dure para sempre, não é? Porque muitas das vezes a gente acaba por fazer algumas alterações na nossa vida e elas são temporárias. E aqui a ideia, sem dúvida, é que ela não seja temporária, que ela seja a longo prazo e que se instale e nós tenhamos uma mudança e uma qualidade de vida completamente diferente, está bem? Então, antes de mais, vejo que já há gente por aí, já está aqui o Mário, olá, boa noite, bem-vindo, já está por aqui também a Maria, está aqui também outras Marias, a Karina Brito, mais algumas pessoas que eu estou aqui, o Rui Maia, Vasco Costa, mais algumas pessoas que estão por aqui. Então, bem-vindos ao nosso direto. E sem dúvida, aquilo que nós hoje vamos falar, a ideia era, agora imaginem que eu consigo descobrir um comprimido milagroso que se eu tomasse todos os dias, ele permitisse acontecerem determinadas coisas. Imaginem, eu ao tomar esse comprimido, eu conseguia diminuir em 20% a probabilidade de vir a contribuir cancro. Imaginem esta possibilidade. Ou então diminuir em 30% a probabilidade de uma doença cardíaca, não é? Ou até 50% de redução de diabetes ou da possibilidade de ter diabetes. Ou de viver mais e ter uma melhor saúde e uma melhor qualidade de vida a longo prazo. Então, basicamente, nós estamos a falar de uma coisa muito simples, e eu já vou falar um bocadinho sobre isso a seguir, mas imaginem que o que aconteceu nestes últimos 100 anos. Na realidade, aquilo que aconteceu nestes últimos 100 anos é uma palavra que se chama sedentarismo, não é? Aquilo que aconteceu foi que a ciência, o ser humano, não é? Acabaram por inventar uma série de coisas
que levaram a quê? A que nós nos adaptássemos e tivéssemos uma qualidade de vida completamente diferente. Que nos permitiu, principalmente, imaginem uma situação que é eu poder não me deslocar para nada, né? Basicamente posso pegar no carro, ir para qualquer sítio, a maior parte das vezes eu deixo normalmente ando de moto, né? Passo para a moto ao sítio onde vou, meto a moto na garagem e subo diretamente ao andar onde eu moro. Então, na realidade, nós temos uma coisa que foi o sedentarismo, que foi se adaptando e o nosso corpo foi se adaptando a estas situações, né? Só que foi uma adaptação muito rápida e como foi muito rápida não foi suficiente para que essa adaptação acontecesse de forma a que o nosso corpo tivesse uma qualidade de vida correta. Então foi uma mudança muito drástica, não é? Enquanto todas as adaptações que nós, pelo menos através da ciência, da história, se acaba por dizer que o corpo, nós nos fomos adaptando, aquilo que tem acontecido nestes últimos 100 anos é que a adaptação foi tão rápida que o corpo não teve tempo de adaptação. Então aquilo que acontece é que nós hoje, tudo o que é as nossas atividades do dia a dia, elas tornam-se muito mais fáceis, muito mais simples, não é? Esta coisa do carro, esta coisa, a gente entra dentro de um centro comercial, a gente tem escadas para cima rolantes, escadas para baixo, nós temos tudo. Nós, em muitos sítios, quando nós viajamos, por exemplo, fazemos algumas viagens de avião, a gente entra nos aeroportos, eles têm passadeiras para a gente andar mais rápido, que é para não fazer tanta caminhada e não demorar tanto tempo, para tornar as distâncias mais curtas, sem dúvida, mas faz com que nós tenhamos uma vida muito mais facilitada. Então, na realidade, aquilo que acontece é que nós acabamos por reduzir drasticamente a nossa atividade física. E aquilo que é interessante, eu não sei se vocês pensam nisso, mas que a nossa atividade física, ela foi completamente abrandada, né? Nós reduzimos isso drasticamente, eu não sei se isso acontece com muitos, mas é exatamente isso que acontece. A gente sabe que a maior parte das pessoas isso acontece. Agora, a grande conclusão que foram feitos uma série de estudos científicos e feitas uma série de investigações e descobriram uma coisa que todas esses estudos que foram feitos descobriram que se eu tiver uma atividade física regular combinada com uma alimentação adequada, eu vou prevenir e reverter alguns problemas de saúde. Já viram uma coisa interessante? Eu tenho alguma situação de saúde e se eu fizer uma pequena alteração dos meus hábitos alimentares, se eu mudar um bocadinho o meu exercício físico, se eu fizer pequenas alterações simples, eu vou, sem dúvida, melhorar este meu bem-estar. Agora imaginem aquilo que eu acabei de dizer daquela prevenção dos tais que nós falámos há bocadinho, dos 20% de redução de cancro, 30% de doenças cardíacas, assim, 50% na redução da diabetes, não é? Ela está relacionada diretamente com isto, com a atividade física. Então, basicamente, a ideia é que eu, quando pratico exercício físico, então seria esta a pílula milagrosa, que é uma coisa gira, em que eu, se praticar alguma atividade física, eu vou conseguir, sem dúvida, reduzir algumas destas situações. Então eu vou prevenir, sem dúvida, por exemplo, a osteoporose, que é um dos problemas que nós temos na nossa sociedade. Temos, por exemplo, a redução da diabetes em 50%, como foi falado aqui. A tendência para a hipertensão, ela desaparece, os infartos de miocárdio acabam por desaparecer, então nós acabamos por ter aqui uma série de situações que acabam por desaparecer se nós praticarmos alguma atividade física. E uma coisa muito gira, a imagem que apareceu no live desta semana a promover a imagem, né, que é a Celina, que tem essa capacidade de fazer aquelas imagens giríssimas. Eu não sei se alguém gostou, queira colocar aí, eu adorei, porque sem dúvida a imagem foi giríssima e é preciso, na realidade, mexer o esqueleto. Mas junto com o esqueleto existe uma série de algumas coisas que existe, que é o músculo. Os músculos estão ali por dentro, que são importantes para que o nosso corpo funcione de forma correta. Mas quando nós melhoramos ou mexemos aquele esqueleto, ou mexemos aquilo tudo, acontece uma coisa muito interessante, que é a nossa capacidade funcional, ela fica melhorada. A nossa postura, acaba por acontecer também uma melhoria da autoestima, o desempenho fisiológico acaba por melhorar consideravelmente. Acontece uma outra coisa também que são... Existem alguns estudos também que comprovam isso, que a imunidade às infecções ela aumenta, os padrões de sono também ficam melhorados, nós acabamos por ter melhores recuperações de doenças e de cirurgias. Então, na realidade, aquilo que acontece é quando nós melhoramos
e praticamos exercício físico com alguma regularidade, aquilo que vai acontecer é que nós, sem dúvida, vamos melhorar todas essas coisas que fazem parte do nosso corpo, que infelizmente acontece a maior parte das pessoas. Se nós pensarmos aquilo que acontece com muitas das pessoas que têm problemas de dores, de cansaços, dessas coisas todas, dormem mal durante a noite, isso tudo, a maior parte deles não praticam atividade física. Exatamente, a atividade tem essa vantagem. Então, o que é que o exercício físico acaba por reduzir? Vai-nos reduzir a dor, vai-nos, em alguns casos, a nível de obesidade, vai melhorar esse excesso de gordura corporal, dependendo também se nós estamos a equilibrar com uma coisa que tem a ver com a nossa alimentação, que é uma coisa importante, e também já foi falado logo no início, vai reduzir a nossa fadiga. Por exemplo, uma das coisas que acontece muito com as senhoras tem a ver com a incontinência e que fica melhorada consideravelmente com alguns exercícios físicos. A necessidade de alguns medicamentos também acaba por reduzir, porque nós acabamos por ter uma resistência diferente e acabamos por aguentar outras coisas. Então, na realidade, o exercício físico reduz estas coisas todas. Há quem diga até que reduz a solidão, não é? Porque nós acabamos por ser mais sociais. Principalmente se nós vamos para sítios onde existem atividades físicas em grupo e que nos permite, sem dúvida, praticar atividade física em grupo. Então, a falta de exercício físico, como já falei para trás, ela acaba por trazer problemas cardíacos e algumas incapacidades, como asma, e algumas situações relacionadas com anginas de peito e por aí fora, que estão relacionadas com a falta de atividade física. Então, basicamente, a ideia é que, para eu obter alguns destes benefícios do exercício físico. Não sei se alguém quer comentar aí alguma coisa. Aliás, e antes de passar esta fase seguinte, quem é que pratica atividade física regularmente? Coloque eu aí na tela. Quem não pratica, coloca não. Pode ser, se me quiserem partilhar aqui connosco, porque assim sempre fica isto mais interativo e é sempre mais giro. Agora imaginem, eu tenho alguns benefícios que são descritos pela atividade física regular. Não é? Então, eu quando pratico atividade física de forma regular, eu vou melhorar todas essas coisas. E muitas vezes nós ficamos com a ideia de que é preciso ir para o ginásio, que é preciso fazer uma série de outras coisas. Na realidade, não. Os estudos vêm comprovar que se nós fizermos no mínimo 30 minutos de atividade física diária, que pode ser, por exemplo, uma simples caminhada, durante 4 ou mais dias por semana, ele vai melhorar consideravelmente o nosso bem-estar. Então, sem dúvida, não é preciso nós irmos para o exercício físico e estar ali no ginásio horas a fio e fazer coisas a fio. Muitas das vezes as pessoas têm essa ideia que para nós praticarmos atividade física precisamos ter outro tipo de atividade completamente diferente. Então não é preciso isso. É preciso, na realidade, 30 minutos de atividade física diária, 4 ou mais dias por semana, o ideal 5, 6 dias por semana é que nós façamos essa atividade. Pode ser uma simples caminhada, desde que seja um pouco mais acelerada, e com essa caminhada acelerada nós vamos ter a maior parte dos benefícios desse bem-estar de forma interessante. Agora, é engraçado que muitas das vezes as pessoas perguntam, olha, então eu agora tenho que ir para o ginásio, o que é que eu tenho que fazer? Na realidade, não. O ginásio tem uma coisa de vantagem. Tem especialistas lá que nos podem orientar a nível de postura, a nível de exercícios físicos que nós podemos praticar, da forma como nós os devemos fazer, de forma a termos um acompanhamento com um profissional que nos ajuda a que a nossa postura seja correta e que nós rentabilizemos o exercício físico que nós fazemos. Não é? Então isso é uma coisa fundamental que o ginásio acaba por trazer para nós. Não é? Agora, não precisa de ser isso. Eu, pessoalmente, já fiz ginásio durante algum tempo, não sou muito adepto de ginásio, às vezes faço, outras vezes não faço, mas pratico atividade física com bastante regularidade, quase todos os dias. Então, o que é que eu faço? Coisas diferentes, né? Eu, neste momento, eu pratico corrida, né? É uma coisa que decidi há cerca de 1 ano e qualquer coisa atrás, começar a correr, o que me veio ajudar consideravelmente, mas podia fazê-lo de outra forma, né? Estava aqui a olhar aqui para os comentários, só aqui uma parte, aqui uma área a dizer que sim, provavelmente é daquelas pessoas que praticam atividade física. Pelo que eu vejo, pouca gente mais respondeu, sem stress, mas provavelmente são daqueles que não praticam atividade física. Então é começar a pensar, é lógico que não é uma decisão que pode ser fácil, não é uma decisão de mexer, porque muitas das vezes nós sozinhos temos alguma dificuldade em tomar essa decisão ou ir para a frente. Então às vezes ir a um ginásio que nos dá um impulso, juntar-se com 2 ou 3 amigos e fazer uma caminhada em conjunto, eu vejo isso muito de manhã quando vou fazer a minha corrida durante a manhã, vejo muitas pessoas em grupo, ou 2 a 2, ou 5 a 5, ou 7, há algumas pessoas em que se juntam
para fazer a caminhada da manhã, é acelerada, e isso permite, sem dúvida, o quê? Que eu, como não, às vezes sozinho tenho alguma dificuldade de sair da cama, mas se eu tiver comprometido com alguém, se calhar vai ser mais fácil sair. Então, este compromisso social às vezes ajuda. Então, se nós sozinhos não conseguimos fazer, juntamos-nos em grupo, que é uma coisa gira, tá? Existem alguns grupos, se alguém quiser ajuda nesse sentido, também pode falar comigo, que eu também posso ajudar nesse sentido e colocar em alguns grupos que a gente conhece. Então é uma questão só de nós partilharmos e dependendo das necessidades, dos objetivos de cada um, a gente pode arranjar sempre algumas soluções. Agora, estava eu a falar aqui sobre algumas soluções para que a gente possa fazer com que a atividade física ela seja diferente, né? Não seja aquela coisa de ginásio. Todos nós ouvimos falar disto, eu provavelmente já falei isto em outros lives, mas muitos de nós ouvem falar que o ideal seria ir a pé para o trabalho, né? Então, muitas das vezes, as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, a minha vida é muito a correr e essas coisas todas. Deixem-me-vos dizer que, na realidade, toda a gente consegue, é preciso só querer. E muitas das vezes nós não queremos fazer com que a gente não quer, a gente não arranja soluções. Então, se eu quero fazer uma atividade de caminhada diária e não tenho tempo, levanto 20 minutos ou meia hora mais cedo, em vez de ir para o trabalho de carro ou pé, de carro ou de transporte público, vou mais cedo a pé. Então saio 20 minutos mais cedo do trabalho e vou a caminhar e vou eu até ao sítio de trabalho e fiz 20 minutos, 30 minutos a pé e à volta faço exatamente a mesma coisa e cumpri uma hora de atividade física diária com 30 minutos de cada vez. Então, na realidade, não é assim uma coisa muito difícil. É só nós tomarmos a decisão de o fazer e levantar um pouco mais cedo. Na realidade, a gente dorme horas a mais do que aquilo que a maior parte das vezes necessita. Outra das situações que muitas vezes se fala que é utilizar as escadas em vez do elevador. Eu fiz isso durante algum tempo, quando não praticava muita atividade física, e então subia ao elevador, vivia no quinto ou no sexto andar, ou sétimo, já não sei. Então ia pelas escadas muitas vezes, subia as escadinhas todas até lá acima, e depois descia até cá abaixo, sempre precisava, uma ou duas vezes por dia, quando eu achava interessante. Então é importante, eu tenho uma amiga que mora num 10º andar e quando não consegue ir fazer atividade física, sobe destas escadas do 10º andar para umas 3 ou 4 vezes, pronto, está feito. Fez o exercício físico dele. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado e faça isso dessa forma. Deixa-me ver o que é que acontece aqui no chat. Está aqui o Mário a dizer, por vezes assusta, porque as pessoas associam um esforço imenso. Por vezes uma simples caminhada tem efeito desejado. Exatamente. E depois acontece aqui uma coisa, Mário, obrigado por esta dica, que não é, assusta sem dúvida inicialmente, porque nós começamos a pensar, e eu poderia ter pensado isso inicialmente, mas não pensei que eu quando comecei a correr, há 1 ano e tal atrás, eu sabia que o meu objetivo era correr 10 km, né? Já corri 15, agora já tive essa oportunidade, mas quando eu comecei a correr, eu não pensei em correr 10 km, nem 15 km, eu pensei assim, ora bem, hoje vou correr 5 minutos, amanhã se conseguir corro 6, e amanhã se conseguir corro 7, e no outro dia corro 10 minutos, e vou correndo até ganhar uma determinada... sem pressas, até ganhar um ritmo que me permita atingir aquilo que eu procuro. Então não é de um dia para o outro, as coisas são graduais. E nós assim conseguimos lentamente criando ritmos para que nos leve a atingir aquilo que nós procuramos. Então não é de um dia para o outro. Esse esforço parece imenso se nós pensarmos agora, eu tenho alguns amigos que fazem corridas de 100, 150 km em 2 ou 3 dias. Para mim é completamente insano na minha qualidade, na minha postura física, não é? No meu corpo, não é? Não almejo a tanto, não é? Mas se eu um dia quisesse fazê-lo, tinha que treinar e preparar-me para poder fazer essa corrida dessa forma, não é? Então é uma situação que não é de um dia para o outro. Provavelmente quem começa a fazer aquilo não chegou hoje e disse assim, olha, agora vou correr 180 km, Não, primeiro tem que começar com os treinos de 2 km e depois de 5 e depois de 10 até chegar a uma determinada altura que fazem uma determinada quantidade de exercício. Então é sem dúvida importante a gente fazer isto de forma gradual. Outra coisa interessante é quem é que tem cão? Não sei se alguém tem animal doméstico, né? Um cão em casa. Quem não tem pode sempre arranjar um, né? Ir passear o cão e dar a volta de manhã com o cãozinho é uma coisa ótima. Ou então ir de bicicleta, arranjar uma bicicleta, ir de bicicleta para o trabalho. Eu passo muitas vezes aqui na Póvoa, faço muito aqui a marginal aqui da Póvoa de Varzim, aqui junto ao mar, e muitas vezes de manhã passa muita gente por mim de bicicleta, que eu percebo que vão para o trabalho. Então, uma forma simples, em vez de ir de outro tipo de transporte público, irem de bicicleta. Está aqui o Mário a dizer isso mesmo, de forma gradual, e a Céu deve estar a dizer que tem cão, né? Não sei se o vais passear à rua ou se unicamente dás aquela voltinha do costume. Né? Que às vezes algumas pessoas não passeiam com o cão. Vão só com o cão à rua e voltam a subir. São 2 minutos, né?
Agora, é importante, já que se vai, também dar uso às pernas do cãozinho, que ele fica todo feliz porque ele precisa de caminhar e nós acabamos por facilitar e não fazer isso, né? Agora, qualquer outra atividade física que seja do nosso agrado pode ser ótima para fazer com que a gente mexa o nosso corpo. Agora, ficar no sofá é que não é opção, porque o comando, usar comando de televisão, tenho aqui o meu comando de televisão, não é de todo a opção de exercício físico. Mexer estes dedos não é suficiente para fazer o tipo de exercício que nós precisamos. Há outra solução também, fazer uma maior quantidade de trabalho doméstico. Eu, na realidade, não faço muito, porque não tenho assim grande tempo, tenho alguém que faça esse serviço por mim, graças a Deus, mas sem dúvida posso fazer isso, então decido fazer isso com mais velocidade, mais rapidez ou qualquer outra coisa. Se eu tiver jardim, posso cuidar da jardinagem, ou então fazer um passeio rápido de manhã, ou muitas vezes à hora do almoço. Eu tenho alguns clientes, algumas pessoas que à hora do almoço me têm 1h30, 2 horas, me fazem o batido à hora do almoço de forma muito rápida, fazem a refeição Herbalife à hora do almoço, demoram 10 minutos a fazê-la, 5 minutos, e depois de fazer essa refeição têm 1 hora. Então o que é que eles fazem? Acabam por aproveitar essa hora de almoço para fazer uma caminhada e gastar as energias à hora do almoço. Então é uma forma também de aproveitar o tempo e não ficar sentado no restaurante à espera que o sirvam e com todas aquelas coisas. Então acaba por ser mais saudável a refeição, mais saudável a atividade física e é completamente diferente. Então é uma opção. E depois há aqui outras soluções, eu também costumo dizer, por exemplo, quem gosta de dança, pode frequentar uma aula de dança, pode frequentar alguma coisa que faça com que sejam atividades em grupo, ir, sei lá, para uma coisa qualquer, ir para as aulas, qualquer coisa, que seja atividade de grupo, é uma parte social, mas também tem uma parte de atividade física. As máquinas, grande seca, né? E aula de grupo ou qualquer outra situação, uma aula de yoga, uma aula de outra coisa qualquer, que em grupo acaba por ser mais divertido do que fazê-lo de forma sozinha, né? Então, para mim era isto. O tema tem tudo a ver com esta coisa da atividade física e do exercício físico, mexer o esqueleto. Sem dúvida, nós precisamos de mexer o esqueleto, precisamos de manter o nosso corpo a funcionar para que tudo funcione melhor. Ok? Eu demorei muitos anos a começar a praticar atividade física. Foram alguns aninhos, porque infelizmente eu não tinha a motivação suficiente para o fazer. Encontrei essa motivação, cada um tem que procurar a sua, e quando eu encontrei essa motivação, agora com uma forma muito, muito regular, eu faço a minha atividade física logo de manhã, foi a forma que eu arranjei de a fazer, e então acabo por sair, faço aquilo que eu tenho a fazer e, sem dúvida, o bem-estar é completamente diferente. Agora, deixar aqui só uma ressalvazinha, porque muitas das vezes nós achamos que o bem-estar é só dependente da atividade física. Não. A atividade física e uma alimentação equilibrada é que é importante nós pensarmos tem a ver com a nossa alimentação, 80% tem a ver com isso, e é por aí. Agora, parece que tive aqui uma quebrazinha, mas eu estou a continuar a transmitir, portanto não deve ser, depois quem não conseguir ver, depois vê na gravação. Agora, para a semana vamos ter um tema baseado principalmente na parte dos alergénios na alimentação. Vamos falar um bocadinho sobre alergénios e algumas coisas que se tem a ver com isso, e vamos falar um bocado sobre isso e sobre algumas soluções que nós temos que podem ajudar essas pessoas que têm problemas de alergias alimentares. Vamos falar um bocado sobre isso e por mim é tudo. Se fizer sentido para ti, na realidade, partilhar este live com alguns dos teus amigos ou algumas das pessoas que tu conheces, façam-no, partilhem-no, porque é sem dúvida uma forma de nós chegarmos na nossa missão e andarmos mais à frente e ajudar mais pessoas a melhorar a vida delas, não é? E acabas por ajudar nesta missão de melhorar a vida das pessoas para sempre. Uma boa semana e até para a semana.